primeiro torneio do aniversário da cidade. E o assunto é empreendedorismo. Bom dia a todos, né? Primeiro, gostaria de parabenizar a todos pela cobertura aí. E eu sei que o pessoal do Estado, a Secretaria do Estado, ficaram muito contentes com tudo aquilo que foi feito, desde cobertura, site, tudo que se diz relacionado às mídias sociais. O Barueri está de parabéns. E eles também elogiaram toda a nossa estrutura, o nosso pessoal da organização, staff. Então, gostaria de parabenizar a todos por tudo aquilo que ocorreu nesses dias de jogos regionais. E aí eu fico as perguntas, eu creio que vocês têm as informações aí. É algo que me surpreendeu bastante, até porque eu conversei com muitos de vocês antes dos jogos e a expectativa não era essa, né? De termos esse resultado tão abrangente, esse resultado tão expressivo, e tudo isso apostando no munícipe. Isso é o que me deixa muito mais feliz, porque eu tive conversando com alguns secretários de outros municípios, e quando eu falei que nós não contratamos e não pagamos nenhum atleta para vir para Barueri para jogar, eles ficaram impressionados, né? E eu creio que é um start até mesmo para os outros municípios começarem a trabalhar dessa forma, apostar no munícipe, apostar em novos atletas, né? E eu creio que nós estamos no caminho certo quando se diz respeito a esportes, modalidades. 163 medalhas, né? Nós ficamos sempre atrás de São Vicente, e no final nós pudemos dar uma guinada aí com 83 medalhas de ouro, 58 de pratas, 22 de bronze, totalizando 163 medalhas. E pontuação geral, 272 pontos contra 221 pontos de São Vicente. Então eu creio que nós temos tudo aí para crescer dentro do nosso esporte na nossa cidade. Você não acha válida então a contratação de atletas quando a cidade não tem aquela modalidade? Um retrocesso para a cidade, alguma coisa assim? Sabe, nós, vou dar um exemplo para vocês. Nós fizemos uma seletiva para o handebol feminino, e nós perdemos aí com resultados expressivos, né? 30, 40 a 10. É difícil você ver e perder dessa forma, mas ao mesmo tempo essas atletas, elas não perderam o controle em nenhum momento e continuaram jogando mesmo sabendo da inferioridade. Ou seja, isso faz com que essa atleta futuramente possa ter uma outra performance. E nós podemos apostar nessa performance nova dessa atleta, porque no Fair Play elas também bateram, né, um recorde de humildade, de mansidão, poderiam apelar porque o resultado. Então eu creio que nós podemos fazer na dama. Conseguimos encontrar atletas dentro do nosso município sem ter que pagar. Xadrez, somos medalhistas. Como é que isso se casa com as escolinhas de esporte? Assim, você vê o resultado de Barueri subindo aí para a primeira divisão, que é fantástico, né? Você vê isso como resultado do investimento em esporte na cidade? A relação com as escolinhas? Eu desde que eu entrei aqui, eu tive reunião com muitos diretores da educação que se diz respeito ao esporte. Algo que não havia uma parceria, né? A primeira reunião que eu tive foi com o diretor da FIEB, né? E ele comentou: Paulo, nós não tínhamos uma parceria dentro do esporte
E eu falei, não, aqui nós precisamos fazer uma parceria. E essa parceria deu tanto êxito que os resultados começaram a acontecer lá na FIEB, né? O PCD, né? Na natação, conseguimos medalhas, na própria natação conseguimos medalha e eles ficaram muito felizes, né? Então eu creio que essa parceria é muito bom. Inclusive, até esses troféus, né? Que essas secretarias conquistaram, né? Perguntaram para mim, né? Onde vão ficar esses troféus? Eu falei, não, pode ficar em cada secretaria. Eu creio que nada mais justo, até porque você passa a incentivar os outros atletas à prática do esporte. E existe a intenção, assim, por exemplo, tem algumas modalidades que Barueri não participou. Existe a intenção de investir nessas modalidades para que a gente tenha representantes mais Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Alguns projetos, inclusive o Ferreira, como gestor do GRB, já tem conversado com as pessoas responsáveis, por exemplo, na dama, no xadrez, de nós trazermos já como modalidade para o próximo ano. A própria natação, temos conversado já para uma nova modalidade, usando a estrutura da nossa educação. Então eu creio que nós temos tudo para esse acréscimo de modalidades, até mesmo porque está na pasta de metas do governo Gil. Agora, ficando no topo aí, entrando na primeira divisão, também vai participar dos Jogos Abertos, não é isso? E nós queremos, aí já é uma coisa que também já trago de primeira mão, eu já passei o ofício para o Estado para nos candidatar aos Jogos Abertos de 2015. Paulo, você tinha comentado uns dias antes que, independente do resultado, o importante era fortalecer os atletas. Tá? Esse resultado bem sucedido de Barueri foi uma surpresa ou estava dentro do planejado? Não, eu não posso falar isso. Foi uma surpresa. Foi uma surpresa. Porque eu sempre fui bem franco com vocês que as modalidades que nós poderíamos medalhar, né? Eu falei sempre no vôlei, no futsal, né? Nas artes marciais, no atletismo. E aí conseguimos na ginástica rítmica, que eu também não acredito. Não vamos falar acreditava, mas não esperava tanto. Aí você vê no ciclismo, que nós começamos esse projeto nessa gestão do ciclismo. Depois do atletismo, eu creio que o ciclismo foi o que mais medalhou. Na dama, no xadrez, né, porque nós sabemos que iam vir outros mais fortes aí de outros municípios, conseguimos medalhar. Então, sem dúvida, no próprio handball que montamos um time com parceria do ATC, de outras instituições do nosso município. Então nós vimos aqui que o pessoal se uniu e competiu com muita seriedade. Teve algum respaldo do prefeito Gil Arantes em relação aos jogos? O senhor chegou a conversar com ele sobre um respaldo dos jogos em si? Não, ele sempre deu respaldo. Quando foi para falar dos jogos e trazemos os jogos regionais para o nosso município, o Gil foi lógico que ele de pronto comprou a ideia. Até nós tivemos uma reunião, nós temos uma reunião de todos os secretários mensais, e o Gil abordou isso para todos os secretários, como isso tudo ia trazer de benefício para o nosso município. Na realidade, nós atendemos aí, e os números estão aí. Não sei se vocês pegaram. Onde está aquela lá de quantas pessoas participaram? Não, aqui não está. 7.000 atletas? 8.000 atletas e comissão. Tá. Um total de 7.000 participantes. Um total de envolvidos aí de 9.000 pessoas. Então foram dias assim bem exaustivos, né? Tivemos funcionários nossos começando às 6 da manhã, terminando às 10, 11 da noite, meia-noite, o próprio Tizil com transporte aí, dormindo tarde, né? Entre outros
Então foi um momento assim muito bom, e o Gil já sabia disso, até porque ele já foi secretário de esportes e ele tem isso no sangue, no esporte, é o esportista. Então, quando o prefeito gosta do esporte, é muito mais fácil para o secretário de esportes. E como é que você vê assim em Barueri na primeira divisão, disputar com times de São Caetano, pessoal que tem uma tradição muito forte de investimento e até de contratação de gente de fora, né? Como é que você vê Barueri nesse quadro? Assim? Bom, eu estava até brincando com o pessoal, falei, eu sou jogador de primeira divisão. Você já resolveu, né? Já resolveu, mas o próximo passo, vamos trabalhar lá na frente, né? Se nós vamos ser campeões ou não na primeira divisão, esse não é o nosso objetivo de pronto, né? Obrigado. Né? Não é o nosso objetivo de pronto, mas permanecer na primeira divisão, até porque tem um trabalho a ser feito, esse trabalho requer paciência, as coisas não acontecem assim da noite para o dia, ainda mais falando sobre esporte, nós temos que ter paciência para fazer as coisas bem pensadas. E em tudo que nós fizermos, dentro desses projetos que nós queremos acrescentar de modalidades, ele não fica, esse projeto, quando é apresentado para nós, ele não fica só no rendimento. Tem que ser para o social. Então nós trabalhamos o social juntamente com o rendimento. Tá, então não é só a taxa de competição. Você está pensando na inclusão social ainda. Sem dúvida nenhuma. É uma função dupla mesmo. Função dupla. Tem que ser assim. Todos os projetos que são apresentados para nós, ele tem que ter um vínculo social, porque se não tiver, não tem o porquê nós termos o esporte. Até porque nós precisamos formar atletas dentro do nosso município, né? Então, dentro do social, o atleta não dá para o futebol, mas dá para o handebol, né? O atleta não dá para o futebol, mas dá para o basquete. Então, eu estava até vendo uma entrevista do Giba, né? Eu creio que foi esse final de semana, ele falando que ele começou no futebol, aí ele não queria mais um esporte de contato, aí ele foi pro vôlei, né? Então eu falei, pô, caramba, então você vê que mesmo no social há a oportunidade desse atleta mudar de modalidade e ser um grande atleta. Para falar em inclusão social, o rapaz que fez a abertura ao juramento dos atletas, o Ivan dos Igor. Que ele tem toda aquela história de eu ia para a escolinha de esporte para comer o lanche, né? E foi migrando e foi aprendendo. Como é que você vê? Você acha que dá para produzir mais Igors? Né? Ainda está fraco, à medida em que a inclusão social faz parte da vida dos moradores? Não. Acho que dá para investir mais ainda? Eu creio que nós estamos no caminho certo e nós estamos focando nisso. Nós precisamos focar e trazer mais Igors, sim. Né? Lógico que nós precisamos de paciência, como eu tenho falado, mas sem dúvida nenhuma, eu creio que para 2016, 2020, Olimpíadas, nós temos atletas que podem sair de Barueri, sim. Você vê isso, então, nas Olimpíadas, uma participação forte, então, da cidade? Se não for 2016, 2020, eu creio que sim. Eu creio que sim. O senhor se sente assim, satisfeito com a questão de alojamento, estrutura para os atletas aqui, não para os jogos em geral? Bom, foram só elogios. Foram só elogios por parte de todos, não só pela Secretaria do Estado, mas também dos outros municípios. Secretários chegaram até mim elogiando, parabenizando. Então, o Goiama também, né? Ele elogiou bastante. Então eu creio que nós estamos no caminho certo e nós temos tudo para fazer esporte dentro do nosso município pela estrutura que nós temos aqui. Aliás, pegando essa questão, né, de fazer esporte no município, você vê assim que você está há 6 meses como gestor dessa pasta. Acho que a sua avaliação no início era uma, né? Pelo menos na primeira coletiva que a gente participou aí com você. Agora mudou um pouco esse quadro. Como é que você vê a possibilidade de Barueri crescer? Como é que você vê a situação da sua pasta agora? Então, sobre essa questão de crescimento, eu sempre apostei nisso. Lógico que você vai conhecendo a estrutura no dia a dia. Você vai conhecendo os atletas no dia a dia. E nós tivemos, juntamente com o Ferreira, o próprio Fernando,
nós tivemos próximo a esses atletas, né? Então eu saía daqui, ia para Silveira, conversar com esses atletas, andar na pista, porque o atletismo, eles têm uma coisa assim que eles gostam de conversar andando em volta à pista, né? Dando a volta na pista. Então eu saía andando com eles, conversando com esses atletas, tentando entender o que eles precisam. Não, mas eles iam andando. Eles iam andando, né? Estava falando com o próprio Rui, que é de artes marciais. O Rui fala: Paulo, nunca ninguém veio aqui nos visitar, falar com esses atletas. Então nós procuramos fazer um trabalho de estarmos próximos a esses atletas para entender aqui a necessidade desses atletas. Os Jogos Regionais foi muito bom, até porque nós entramos e algumas estruturas não estavam adequadas. Então os Jogos Regionais fez com que nós pudéssemos acelerar, né? Pintamos vários ginásios, né? Foi feito um trabalho aí em vários ginásios, em várias localidades. Isso foi muito bom, trouxe benefício também. Então eu creio que do início para cá nós estamos entendendo mais o que nós temos dentro do município. E esse entendimento faz com que nós possamos fazer com que tudo isso venha a crescer, né? Hoje eu falo, e há uma parceria com o governo do Parque Ecológico ali do Tamboré, e a nossa intenção, e eu já conversei até com o Gil, é de nós construirmos uma pista de atletismo lá. Então eu creio que é algo que falta para o nosso município, e agora nessa semana nós estivemos no Ibirapuera, e nós pudemos ver o quanto de atletas, o quanto de pessoas envolvem o atletismo. E eu creio que trazendo tudo isso para dentro do nosso município vai ser muito bom. Dessa conversa com os atletas que você teve, o que conseguiu constatar? Assim, quais foram as maiores necessidades dele? O que foi importante? Algumas melhorias. A maior foi dentro do atletismo, né? Essa questão de ter a estrutura do atletismo aqui dentro do município. Então, eu creio que dentro de tudo isso que nós conversamos, e também ter o alta performance, né? Porque é aquele negócio, você consegue, o garoto lá na escolinha, ele começa a ter um ícone, né, no alta performance. Então, nós estamos focando nisso também. O que na pista de atletismo do Silveira faltou, que teve que mandar os jogos para o Ibirapuera? A pista de atletismo de Silveira não é oficial. Não é. A pista de atletismo de Silveira, 200 metros, a oficial são 400 metros. Né? Fora a questão de salto em altura, arremesso. E no Silveira você não tem espaço para fazer todas essas outras modalidades. O atletismo não é só a corrida, é o salto em distância, é o arremesso. Então tem muitas modalidades dentro do atletismo. Então toda essa estrutura hoje nós não temos. Não temos. E mesmo assim nós temos atletas de ponta. Paulo, o ano que vem é ano de Copa do Mundo e a Secretaria do Estado não tem uma cidade sede para os Jogos. E vai coincidir aí exatamente com o período de Copa do Mundo. O Barueri não corre o risco de mais uma vez ser jogado no colo dele uma realização desse evento, não? Eu creio... pelo trabalho que foi feito esse ano, que já veio assim, um presente meio de grego, não é? Quando você está falando de o Barueri voltar a sediar os regionais. Não, isso aí já teve o convite, já teve o convite, mas o que eu coloquei é que nossas prioridades para o ano que vem são outras, né? Já houve o convite, até eles falaram assim: pô, Paulo, a cidade tal fez 2 anos seguidos, cidade tal fez 2 anos seguidos. Falei, não, vamos devagar, e eu creio que a prioridade para nós o ano que vem são outras, então nós temos que fazer as coisas de acordo e com um trabalho bem organizado. Eu tenho feito reuniões, nós temos feito cronogramas para o próximo ano, eventos que nós queremos trazer para o município. Então tudo isso está sendo elaborado, nós estamos trabalhando para isso, e aí sim o foco seria para 2015 os Jogos Abertos, com algo muito mais abrangente,
nós sairíamos de 27, 31 cidades para ir para quase 200 cidades, né, que envolvem os jogos abertos. Então o nosso foco seria jogos abertos em 2015. Inclusive eu conversei com o Gil para poder dar o start. Ele de bate pronto também falou que não haveria problema nenhum. Então esse ofício já foi mandado já para a Secretaria do Estado. Quer dizer que outubro já está garantido por aclamação Barueri lá no Congresso, né? Bom, eu espero que sim. Paulo, sim. Dessas prioridades do ano que vem, você não pode adiantar algumas que está sendo conversado? Não ainda, porque nós estamos elaborando, eu tenho um grupo de eventos aqui, nós estamos conversando, nós estamos fechando algumas parcerias, e assim que nós tivermos essas parcerias concretizadas, aí sim eu posso falar algo. Tem o Jóri esse ano, né? Esquecendo que nós temos o Jóri esse ano, também é a primeira vez que nós vamos estar sediando o Jóri, só que quem vai estar na parte de organização do Jóri é a Secretaria de Ação Social, né? Então eles vão estar, logicamente, que nós vamos estar dando todo o suporte possível. Paulo, uma coisa que eu fiquei em dúvida você falou que foram 6 mil atletas, contando as comissões técnicas das delegações deu mais ou menos 7 mil, e ao todo 9 mil envolvidos. Então tem tudo aí, a Suzeli pode passar para vocês depois. Nós temos um total de participantes de 7.400, aproximadamente 6.200 atletas, mais 1.200 de comissão técnica, né? Total de pessoas envolvidas na realização dos jogos, 9 mil. Então ela pode estar passando para vocês isso daí. A equipe do esporte são 500 profissionais, mais funcionários da comunicação, mais saúde. Então dá... Os voluntários, acima de tudo. Eu tenho... Secretário, o senhor falou de a não contratação de atletas fora de Barueri. Vou citar um caso aqui, o Goiama, por exemplo, não seria uma contratação para estimular os jovens ao tênis de mesa, por exemplo? Mas, por exemplo, vou dar tem um exemplo. ícone, eu não falei o nome dele, mas pode ser qualquer um. Tem um ícone no esporte para que se estimule os outros a... Mas tudo isso é uma questão de comunicação e relacionamento. Se eu tenho um Yogoyama, que ele nasceu em Barueri e pratica o esporte, e eu conversando com ele, para ele praticar o esporte em Barueri, por que eu preciso pagar para ele participar, né? Vou dar um exemplo para você. Tudo é relacionamento e comunicação. Para você contratar hoje uma Karina Bach, um Celso Portioli, para uma cerimônia como nós fizemos, tem custo, não tem? Não teria custo? Teria custo. Pela amizade que eu tenho por eles, eu fiz o convite e eles vieram de graça, né? Vieram de graça para participar e para brilhantar o evento. Zé Roberto Guimarães, da cidade, né? Eu creio que ali é um exemplo de humildade, né? E se ele estivesse praticando qualquer esporte, eu creio que ele viria participar no nosso município de graça, não precisaria estar pagando. Então eu creio que é uma questão também de nós trabalharmos em conjunto com o nosso munícipe e trabalharmos de uma forma de transparência, porque a presença dele com certeza vai influenciar outros à prática do esporte. Então é dentro disso que tem que ser pensado. Se nós levarmos sempre para essa área, temos que pagar para que eu seja medalhista naquela competição, eu já não sou muito a favor. O trabalho realmente a longo prazo, dele ficar na cidade, dele fazer clínicas na cidade, dele disputar pela cidade. Aí já é diferente. Então não uma contratação pontual para os jogos. Essa contratação pontual para os jogos eu sou contra. Mas e essa dele ficar na cidade? Sem dúvida nenhuma. Um ano para... Sem dúvida nenhuma. Aí é um trabalho que, por exemplo, nós vamos ter profissionais, temos profissionais aqui que são contratados dentro do GRZ, que são remunerados, né? Mas ele já tem um projeto, ele está dentro desse projeto a longo prazo.
Não é um projeto, eu vou contratar um atleta só para os jogos. Isso eu já não sou a favor disso. Não sou a favor disso. Mas tem um projeto, um trabalho para estimular. Sem dúvida. Nada mais justo do que o cara ganhar o seu salário. Hoje nós temos aqui, vocês sabem, a Bolsa Incentivo, nós temos atletas que são remunerados. Mas esses atletas são participantes do projeto Barueri Esportes. O projeto que nós temos como esporte em Barueri. E pensando nisso, tem algum atleta que Barueri está de olho assim, para iniciar um projeto, alguma coisa, em alguma modalidade ou não? Não, assim específico não. Nós estamos trabalhando com todos, né, em todas as modalidades. Nós temos um ou outro que se destaca, mas eu creio que o mais importante é nós destacarmos o conjunto. Não destacarmos um ou outro. Na hora certa, no momento certo que tiver que destacar um ou outro, aí as coisas vão acontecer naturalmente. E ele mesmo vai se vender e a mídia mesmo vai comprar a ideia desse atleta. Mas hoje, nós aqui, nós estamos pensando bem no conjunto, no coletivo. Paulo, vendo os desempenhos dos atletas de Barueri nos jogos, pode ampliar o número de atletas que recebem o Bolsa Incentivo da Prefeitura? Sem dúvida. Hoje a lei ela é clara e o atleta ele precisa alcançar os índices. Alcançando os índices, com certeza ele tem todo o direito a entrar nessa questão do Bolsa Atleta, do Bolsa Incentivo. E já tem atletas depois dos jogos que passarão a receber? Não sei ainda, não sei. Aí teria que dar uma passadinha ali embaixo, onde nós temos um pessoal ali e eles passarem todas as informações. Mas a princípio eu creio que aqueles que já conseguiram os índices já estão recebendo o Bolsa Incentivo. Paulo, de 0 a 10, um número justo para o evento? Para mim... todo mundo vai falar assim, eu não dou 10 porque faltou uma coisinha aqui. Não, eu dou 10. Eu dou 10 porque tá todo mundo de parabéns, foram só elogios. E quando você recebe um elogio, quando eles falam que há anos estavam participando de jogos regionais e nunca viram uns jogos como esse, então para mim 10. Desde pessoal da manutenção, merenda, mídia, atletas, voluntários, todos estão de parabéns pelo esforço, pela dedicação. Nós pudemos ver que as pessoas estavam sempre alegres, né, nos jogos, as pessoas envolvidas. Então eu não dou nem 9,9, dou 10 logo. Em relação aos jogos, você sempre foi ligado ao futebol. Como é que foi o seu contato aí com tantas modalidades diferentes? Você sabe que eu já fui presidente de Atletas de Cristo e a Atletas de Cristo ela também trabalha com todas as modalidades. Então eu já tinha um relacionamento assim com muitos atletas de outras modalidades. Mas agora nos jogos foi muito legal, porque eu comecei a ter experiências com modalidades que eu nunca estive presente, né? Vamos dizer assim, no caso da ginástica rítmica, né? Eu achei muito legal a apresentação das meninas, toda aquela estrutura montada, da própria ginástica artística também, toda a estrutura montada, das artes marciais, né, quando deu o karatê, o judô, então o pessoal sempre elogiando pela estrutura toda montada. Então foi muito legal, uma experiência ímpar, né, uma experiência que isso vai aí levar para o resto da minha vida. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Tem bote e capoeira masculina, não tem Barueri aqui. Então, a capoeira está ligada à Secretaria da Cultura, né? A capoeira está ligada à Secretaria da Cultura.
Dentro dos jogos regionais já é uma modalidade, mas na cultura nós já temos a capoeira. Então, numa próxima edição deve ter então participação de Barueri? Tem, porque eles já estão alojados na cultura e eles vêm da cultura e participam das competições. Okay. Tá bom? O primeiro torneio do aniversário da cidade